milhares de drones saturaram os céus de Israel ao mesmo tempo. O volume era grande demais. Os radares do Iron Dome começaram a sofrer sobrecarga. Os interceptadores não conseguiam acompanhar tudo ao mesmo tempo. E nas brechas abertas por essa saturação, os primeiros centenas de projéteis iranianos começaram a passar. Tel Aviv entrou em caos. Sirenes em todos os bairros simultaneamente. Pessoas correndo para abrigos que não foram projetados para esse volume de ameaças ao mesmo tempo. E enquanto a cidade tentava se organizar, mais drones continuavam chegando, de múltiplas direções em altitudes diferentes, forçando o sistema a tomar decisões impossíveis em frações de segundo. E o Irã sabia exatamente onde pressionar, porque alguém estava vendo tudo de cima, de órbita. Saudações, companheiros. O que você acabou de ouvir não é ficção científica. É o cenário real que os analistas militares estão descrevendo, com base no que está acontecendo no Oriente Médio. Em 28 de fevereiro, Israel e os Estados Unidos lançaram ataques conjuntos contra o Irã, dando início a uma guerra com o objetivo declarado de mudança de regime. A resposta iraniana veio imediata, em escala e com uma precisão que surpreendeu até os analistas mais experientes. E no centro dessa resposta estão os drones, baratos, numerosos e, desta vez, guiados por algo que muda completamente o jogo: satélites chineses. Para não ser pego de surpresa pelas próximas movimentações globais, inscreva-se no canal agora e fique em posição. Para entender o que está acontecendo, é preciso entender uma mudança que vem se consolidando silenciosamente desde a chamada Guerra dos 12 Dias, em junho de 2025. Naquele conflito, Israel destruiu boa parte da infraestrutura de defesa aérea iraniana, bombardeou lançadores de mísseis e matou comandantes da Guarda Revolucionária. Foi uma vitória técnica expressiva, mas o Irã saiu daquele conflito com uma lição muito clara. Não basta ter drones e mísseis se você não sabe onde o inimigo está. Por isso, ainda em 2025, o Irã concluiu sua transição do sistema de navegação americano para o sistema de posicionamento militar chinês. Isso tornou os mísseis e drones iranianos substancialmente mais resistentes a técnicas ocidentais de interferência eletrônica, técnicas que haviam comprometido a precisão dos ataques durante o conflito anterior. Em termos práticos, o que isso significa é que os drones que estão sendo lançados hoje não dependem mais de sinais que Washington pode cortar. Eles navegam por uma arquitetura que Pequim controla. E não para por aí. Uma empresa de satélites comerciais chinesa passou a publicar abertamente imagens de alta resolução dos movimentos militares americanos durante o conflito, incluindo a localização de caças, aeronaves de comando e grupos de porta-aviões no Golfo. Alguns dos alvos fotografados foram posteriormente atacados pelo Irã. Segundo análises de especialistas, a China utiliza sua frota de mais de 500 satélites para fornecer ao Irã inteligência de sinais e mapeamento de terreno em tempo real, ajudando Teherã a rastrear a movimentação naval americana com uma precisão que antes era exclusividade das grandes potências. Leia essa frase novamente. Uma empresa comercial chinesa estava publicando as coordenadas de ativos militares americanos em tempo real, e o Irã estava usando essas informações para mirar. Isso não é apoio indireto. É o que analistas militares chamam de cadeia de morte. Você encontra o alvo, você fixa o alvo e você entrega as coordenadas para quem aperta o gatilho. A China cuida das duas primeiras etapas, o Irã cuida da terceira. O que torna isso ainda mais preocupante é a velocidade com que essa troca de informações acontece. Não estamos falando de relatórios enviados horas depois. Estamos falando de dados em tempo real, processados e repassados enquanto o ataque ainda está em andamento. Isso significa que o Irã consegue ajustar trajetórias, redirecionar enxames e identificar brechas no sistema de defesa israelense enquanto o próprio ataque está acontecendo. É inteligência de combate em tempo real. E Israel nunca tinha enfrentado isso nessa escala. Agora coloque esse cenário dentro do conflito atual e a matemática fica perturbadora. Nos primeiros 4 dias de hostilidades, o Irã lançou 500 mísseis e 2.000 drones. 40% dos lançamentos foram direcionados a Israel. 60% miraram bases americanas na região. Bases no Catar, no Kuwait, no Bahrein, na Jordânia, nos Emirados. O Irã estava tentando fazer o Oriente Médio inteiro sangrar ao mesmo tempo. Os drones voam baixo e devagar.
uma característica que os torna mais difíceis de interceptar do que mísseis balísticos. O Iron Dome foi projetado para foguetes, o David's Sling para mísseis de médio alcance, o Arrow 3 para ameaças na estratosfera. Mas um Shahed 136 voando a 200 metros de altitude, vindo de múltiplas direções ao mesmo tempo, força cada sistema a tomar decisões que ele não foi completamente otimizado para tomar. E quando chegam aos centenas simultaneamente, o problema deixa de ser tecnológico, vira matemático. O que poucos percebem é que parte dos drones lançados não carregam explosivos, funcionam como iscas. Enquanto o sistema de defesa gasta interceptadores para destruir alvos falsos, os drones reais seguem voando. É uma técnica simples, barata e devastadoramente eficaz contra sistemas que custam bilhões para construir e operar. Cada isca destruída é uma vitória iraniana, porque o custo do interceptador é sempre maior do que o custo do drone que ele acabou de abater. A lógica econômica por trás disso é o que realmente assusta os planejadores militares ocidentais. Um analista do Senado americano colocou o problema em termos diretos. Os iranianos têm capacidade de produzir muitos drones Shahed e mísseis balísticos de curto e médio alcance. Em algum momento, isso vira um problema matemático. De onde vão vir as munições de defesa aérea para repor o que está sendo gasto? Um relatório de inteligência de janeiro de 2026 alertou que interceptadores de alto custo seriam esgotados em dias de combate sustentado. Não semanas, dias. E a produção industrial desses sistemas não consegue acompanhar o ritmo de consumo em combate real. Enquanto isso, um drone Shahed custa entre 20 e 50 mil dólares. Um interceptador de alto desempenho custa mais de 1 milhão. Essa é a aposta iraniana. Não destruir Israel em um ataque. Sangrar o sistema até que ele não consiga mais responder. Um aliado americano no Golfo já começava a ficar sem munição de interceptação 4 dias depois do início do conflito. O pedido de reabastecimento já havia sido enviado a Washington. E enquanto isso, os drones iranianos continuavam voando. Nos bastidores, segundo fontes militares regionais, a discussão já não era mais sobre como defender. Era sobre por quanto tempo seria possível sustentar esse ritmo de defesa sem esvaziar os estoques completamente. E a China parece disposta a garantir que o Irã nunca fique sem munição para continuar essa aposta. Segundo fontes de inteligência regional, Pequim enviou drones kamikaze ao Irã pouco antes do início do conflito, em fevereiro. Além disso, negociações estão em andamento para fornecer ao Irã mísseis anticruze supersônicos, projetados especificamente para penetrar defesas navais e ameaçar grupos de porta-aviões. Se esse negócio for concluído, o Golfo Pérsico muda de natureza. Os grupos de porta-aviões americanos na região passam a operar sob uma ameaça que os seus sistemas de defesa foram projetados para enfrentar, mas que nunca foi testada em escala real de guerra. E cada falha, cada brecha, está sendo fotografada, documentada e analisada em Pequim em tempo real. Vale lembrar que essa não é a primeira vez que uma grande potência usa um conflito regional para testar seus próprios sistemas sem entrar diretamente na guerra. Durante a Guerra da Coreia, a União Soviética fez exatamente isso. Enviou pilotos e equipamentos sem jamais admitir participação oficial. A China, hoje, segue uma lógica parecida. Aprende sem sangrar. Avança sem declarar guerra. O que devemos observar nas próximas 48 horas é a trajetória de 2 indicadores simultâneos. Primeiro, o ritmo de lançamento de drones e mísseis iranianos. Os lançamentos de mísseis balísticos caíram significativamente em relação ao primeiro dia de combate, o que pode indicar tanto sucesso na supressão dos lançadores, quanto uma estratégia deliberada de conservação de arsenal para um conflito prolongado. Segundo, o nível de estoque de interceptadores nos países do Golfo. Quando um aliado já começa a pedir reabastecimento após 4 dias, a questão não é se vai faltar munição, é quando. No plano mais amplo, a China adotou uma postura calculada. Fornece ao Irã sistemas de defesa aérea, drones e capacidade tecnológica, enquanto evita o confronto direto com os Estados Unidos. Pequim observa o desgaste americano em tempo real, coleta dados sobre o desempenho dos seus próprios sistemas em combate e aguarda. Cada interceptador gasto no Oriente Médio é um interceptador que não estará disponível em um conflito no Pacífico.
E analistas em Washington sabem disso. A guerra que está acontecendo agora não é apenas sobre o Irã. É um teste de resistência para a arquitetura de defesa ocidental inteira. E os resultados estão sendo analisados do outro lado do mundo, em silêncio. O tabuleiro que parecia controlado há 6 meses mudou completamente de forma. E a pergunta que ninguém em Tel Aviv, em Washington ou em Bruxelas consegue responder com certeza é simples. Se o Irã ainda tem reservas, o que vem a seguir? Se você chegou até aqui, você já entende que esse conflito vai muito além do que os noticiários estão mostrando. Cada drone lançado, cada satélite ativado, cada negociação de armamento que acontece nos bastidores, tudo isso faz parte de um movimento maior que está redesenhando o equilíbrio de poder global. E esse movimento não para enquanto você não está olhando. Para não ser pego de surpresa pelas próximas movimentações globais, inscreva-se no canal agora e fique em posição.